Eu sei que muitos de vocês querem que eu fale sobre os protestos na Paulista ontem, sobre os grupos antifascistas de torcidas organizadas que foram confrontar bolsonaristas em São Paulo e no Rio também. Mas eu volto mais tarde para falar sobre isso, porque antes precisamos entender os desdobramentos desse final de semana, o que aconteceu agora, para ver para onde nós vamos. Primeira coisa, semana passada, recapitulando aqui, houve uma operação, houve um avanço no inquérito das fake news que está no Supremo sob supervisão do Alexandre de Moraes, do ministro Supremo. Foram realizadas 29 operações de busca e apreensão pelo Brasil, incluindo de youtubers bolsonaristas conhecidos como o Alan dos Santos, do Terça Livre, o Bernardo Kister, Olavista, Fanático, Enzo, entre outros. E a suspeita é que esses influenciadores, entre vários outros, pertencem a uma associação criminosa de veiculação de fake news que seria patrocinada, que receberia dinheiro de empresários bolsonaristas, como, por exemplo, o Luciano Hang, da Havan, o velho da Havan, e também o Edgar Corona, dono da rede de academias Smart Fit. Ou seja, seria um grupo arquitetado, composto para a veiculação de mentiras, de fake news, de distorções da realidade, em favor, obviamente, do Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, propondo intervenção militar, propondo ruptura institucional. E isso é muito grave. A gente vai entender um pouquinho mais a razão disso, por que eles operam desse modo, mas houve avanços. Deputados bolsonaristas também serão ouvidos essa semana, ou seja, de certo modo a gente vê aqui uma progressão rumo a algum tipo de conclusão sobre isso, né? O que acontece nos bastidores do poder e como eles produzem esse tipo de mentiras. E a suspeita é que esse grupo seria encabeçado pelo Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Então é por isso que o presidente está tão agitado, né? Tão preocupado com essa investigação, porque isso pode levar o filho dele para a cadeia. Essa é a preocupação do Bolsonaro. E como o Bolsonaro só se preocupa com a família dele, não se preocupa com vocês no Brasil, não se preocupa com o Brasil, se preocupa com a família dele, ele vai fazer de tudo para proteger a cria. Inclusive, isso foi exposto ontem no Fantástico. O Fantástico fez uma reportagem sobre isso, mostrando esses fatos, né, mostrando o que aconteceu essa semana e expondo a cara desses sujeitos, né? Ou seja, pessoas que estão mentindo deliberadamente, intencionalmente, para enganar as pessoas, porque isso ajuda a compor o imaginário bolsonarista, de que há uma base de apoio grande para o Bolsonaro. E também passa pelo pagamento de robôs nas redes sociais, para dar a impressão que o grupo bolsonarista é muito maior. Saiu uma pesquisa de popularidade essa semana também, mostrando que o Bolsonaro ainda tem apoio de 30% da base eleitoral, ou seja, 30% dos eleitores do Brasil ainda apoiam o Bolsonaro, o que não deixa de ser assustador. Rolou um movimento na internet aqui que nós somos 70%, mas mesmo assim, embora sejamos a maioria, o fato de você ter 30% apoiando o Bolsonaro é extremamente preocupante, porque basta lembrar aqui, né, voltamos à história, no regime nazista, inicialmente a base de apoio dos nazistas era 30%. Quando Hitler chega ao poder, era o que apoiava os nazistas. Então, embora possa parecer pequeno, ainda é bastante significativo que uma parcela tão grande da população brasileira feche os olhos completamente para o que está acontecendo e finja que está tudo bem. Essa reportagem de ontem Fantástico também foi decorrente de uma reportagem de ontem do jornal o Globo, com a manchete: canais no YouTube que atacam o STF e pedem intervenção militar receberam verbas estatais. Aqui é importante a gente deixar claro como é que funciona isso, né? Porque a manchete dá a entender que o Estado, né, que órgãos do Estado pagaram diretamente para o bolso dessas pessoas, ou seja, foi lá, pegou Alan dos Santos, pegou Bernardo Kister, pegou essas pessoas e deu dinheiro para eles. E na verdade não é bem assim. O que acontece é, como acontece no YouTube, por exemplo, né? Eles contratam uma empresa, né, o governo ou empresários, ou o que quer que seja, contrata empresas que fazem esses anúncios e são veiculados no YouTube. Essa empresa que contrata o YouTube, ela pode criar uma lista de canais nos quais ela não vai anunciar. Por exemplo, eu não quero que anuncie no canal do Henry. Daí ele vai lá e põe lá, olha, o canal do Henry está bloqueado, mas não escolhe para quais canais isso vai. Por exemplo, aqui no meu canal, tempos atrás, havia muitos anúncios, vocês me diziam aqui, muitos anúncios do Brasil Paralelo. Isso não quer dizer que o Brasil Paralelo escolha o meu canal para anunciar. Eles põem lá os anúncios, eles contratam lá um pacote de anúncios, vamos supor lá R$200 mil, e esse dinheiro vai sendo distribuído para canais dentro de um perfil selecionado. Isso vai para canal bolsonarista, isso vai para canal de oposição política também, porque eles não têm controle, a não ser que eles falem, eu não quero que o anúncio vá para o canal do Henry. Ou, por exemplo, tempos atrás também tinha anúncios do Olavo de Carvalho nos meus vídeos.
Ou seja, alguém que eu confronto, alguém que eu exponho as bobagens, as mentiras. Escrevi um livro com a filha dele, com a Elisa de Carvalho, sobre o Olavo de Carvalho, mostrando os absurdos, e mesmo assim os anúncios vêm no meu canal. Não é porque o Olavo escolheu o meu canal, quero anunciar no canal do Henry pra, sabe, tentar convencer o espectador do Henry a me seguir. Não. É como funciona o sistema. Ele pode pedir para que não venha para cá, mas ele não pode escolher para onde vai. É importante ressaltar isso, não entender que o governo escolheu esses canais para anunciar. Isso é uma coisa diferente do que está acontecendo com o inquérito das fake news, porque no inquérito das fake news você tem empresários bolsonaristas suspeitos de pagar disparos em massa em WhatsApp ou subir robôs no Twitter. Aí é outra coisa, é outra questão, é um outro tipo de investigação sobre um outro tipo de interferência econômica, nesse caso dos empresários, na campanha eleitoral do Bolsonaro. Então, assim, o caso do Luciano Hang, do Corona, de outros empresários, do Factory, tem a ver com outra questão, e essa reportagem do Globo de ontem tem a ver com outro assunto. São assuntos separados, mas que estão unificados nesse inquérito das fake news, que envolvem as mesmas pessoas, na verdade, né? São os mesmos influenciadores que estão sob a mesma lupa, mas são questões diferentes. O fato de ter anúncios do Brasil Paralelo aqui no meu canal não quer dizer que o Brasil Paralelo me financie, por exemplo. Tem que ser idiota para pensar isso. Uma das que está sob investigação no Supremo agora, nesse inquérito dos fake news, é a Sarah Winter. Falamos sobre ela já recentemente. Ela foi alguém que também foi alvo de busca e apreensão na casa dela, pegaram o celular dela, pegaram o tablet dela, e ela ameaçou, depois disso, ela ameaçou o Alexandre de Moraes, disse que ia tornar a vida dele um inferno. E, até onde a gente saiba, né, aqui de acordo com uma reportagem da Veja, de ontem também, que diz o seguinte: pedido de prisão de Sarah Winter está redigido na PGR, que aparentemente o pedido de prisão dela já está pronto, só falta agora o Augusto Aras decretar a prisão dela. Então pode ser que essa semana a gente veja a Sarah Winter atrás das grades, o que talvez seja a intenção dela, mostrar como ela está sendo perseguida, como há, sabe, esse complô esquerdista no Brasil para prendê-la. E basta pensar que no sábado à noite, a Sarah Winter, junto com os 300 do Brasil, lá essa organização paramilitar, possivelmente criminosa também, fez uma passeata assustadora em Brasília. Eles saíram lá, os 300 são os 30 na verdade, né? Não são 300, tem meia dúzia de gatos pingados ali. Eles fizeram uma passeata carregando tochas, com cartaz 300, e isso remeteu a muita gente, né? Trouxe na memória das pessoas muitas recordações do passado próximo, por exemplo, em Charlottesville, que a gente viu lá nos Estados Unidos, supremacistas brancos, a alt-right, com tochas, entoando cânticos antissemitas, e também nos remete aí a passeatas de nazistas também, com tochas nas ruas, e que é uma coisa muito assustadora. No caso da Sarah Winter, o grupo ali, como eu disse, tem medo dos gatos pingados. Tem lá umas 30, 40 pessoas, não é um grupo significativo, mas demonstra as referências que eles trazem, né? Então, se ela vai ser presa essa semana ou não, imagino que sim, porque ela fez, de fato, ameaças contra o Alexandre de Moraes, e isso é muito inexplicável que ela seja solta ainda. Quase uma semana depois, esteja circulando por aí livremente. E falando de nazismo, eu quero ler aqui também uma mensagem que o Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal, mandou para outros ministros do Supremo, porque isso é muito grave. Olha só o seguinte, o teor da mensagem dele aqui. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, 1919-33, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática, para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg, em 30 de janeiro de 1933, como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, Reichskanzler, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, impondo ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição, em março de 1933, da lei nazista de concessão de plenos poderes ou lei habilitante que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Intervenção militar como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais significa, na novilíngua bolsonarista, senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. Aqui a gente tem o decano do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, mandando mensagem para colegas do Supremo, advertindo sobre o risco da ruptura democrática no Brasil. Eu não sei como vocês percebem esse cenário agora, como vocês estão lendo o cenário. Porque a gente já advertia isso em 2018, durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, porque você tinha inúmeras falas do Bolsonaro ao longo de sua carreira como parlamentar, como deputado, que ele propunha a ruptura democrática, que fazia apologia à tortura, a ditadores, ou seja,
Tudo indicava, tudo nos levava a essa direção. Eu me lembro, por exemplo, de gravar um vídeo aqui, um pouco antes da eleição, pedindo para que meus amigos e parentes não votassem no Bolsonaro, porque se ele ganhasse, havia um grande risco de golpe militar, havia um grande risco de ele instaurar um regime repressivo e que torturassem pessoas, e que se eu morasse no Brasil, que também seria alvo disso. Ou seja, na época, quando eu vi esse vídeo, muita gente veio falar assim, ah, que histeria, que histérico você. Eu quero ver se essas pessoas vão dizer agora que o decano do Supremo, o Celso de Mello, também é histérico. Também está sendo delirante ao tentar associar Bolsonaro a Hitler aqui. Que é o que ele faz. Ele alerta aqui, ele mostra o passado, o que aconteceu na Alemanha em 1933, o risco que o Bolsonaro representa hoje para as instituições democráticas no Brasil. Quando você vê, por exemplo, ele ontem lá, indo de novo saudar manifestantes na frente do Palácio do Planalto, que é o que virou hábito já nos domingos. Ele vai lá, passeia de helicóptero sobre a população, sobre também os gatos pingados que estão lá fazendo manifestação pró-governo, né? Que é uma coisa também que, para mim, não faz muito sentido. Fazer manifestação em defesa de um governo. Foi lá, passeou de helicóptero, depois foi a cavalo, no melhor estilo autocrata também, imitando Mussolini, imitando Hugo Chávez, imitando Kim Jong-un. Ou seja, lá, o homem forte no cavalo, né? William Wallace, coração valente cavalgando diante das suas tropas. Ou seja, ele vai lá com toda uma retórica, com toda uma estética também autoritária, autocrática. Ele tem forçado as tintas, ele tem esticado a corda e uma hora isso pode arrebentar. Eu quero ler para vocês aqui um tweet do Oliver Stunkel, que é um professor de Relações Internacionais da FGV em São Paulo. O tweet está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aqui. Que ele diz o seguinte: a oposição do Brasil está em maus lençóis agora. Há uma crescente pressão pública para impeachment o Bolsonaro, mas alguns temem que fazer esse ato, né, se mover nessa direção, pode provocar o presidente a, de maneira intencional, criar o caos e tentar um golpe de Estado. Um ex-prefeito do Rio de Janeiro me disse o seguinte: é o presidente Bolsonaro ou a democracia brasileira? Apenas um vai sobreviver. Eu torço para que seja a democracia brasileira. O problema é o seguinte: se a tendência atual continuar, conflitos entre apoiadores do Bolsonaro e manifestantes da oposição não podem ser descartadas e podem conduzir, no pior dos cenários, exatamente ao tipo de situação que o Bolsonaro precisa como desculpa para exigir que as Forças Armadas intervenham. E aqui vale lembrar também mais uma vez o caso do nazismo, que você tinha na época brigas de rua, manifestantes fascistas, manifestantes comunistas ou social-democratas ou de oposição iam para a rua e o pau comia. Era o que acontecia nos anos 30 na Alemanha, antes da ascensão do nazismo. Era o que acontecia, por exemplo, na Itália fascista nos anos 20, quando fascistas iam de cidade em cidade para descer porrada nas pessoas. Então esse tipo de conflitos de rua podem sim escalar para uma justificativa, no caso do Bolsonaro agora, para radicalizar o regime, para decretar, por exemplo, que manifestantes agora são terroristas. Então, se saírem às ruas agora, vocês vão ser presos. E assim ele vai se desfazendo da oposição política. Ele pode pegar, por exemplo, a justificativa agora da prisão da Sarah Winter, que está ali, como eu disse, no forno, e pode usar como justificativa para dizer que estão perseguindo bolsonaristas. Como fizeram, como sugeriram essa semana, quando teve busca e apreensão na casa de bolsonaristas, influenciadores bolsonaristas, youtubers, que propagavam fake news. E aqui vale mencionar também, por fim, né, para acrescentar nesse vídeo, por que eles fazem isso? Por que eles mentem tanto? Porque eles precisam manter capturados os seguidores. Eles precisam aprisionar a mente dessas pessoas. Eles vão alimentando com constantes mentiras, com teorias conspiratórias, com ameaça de revolução comunista. Eles vão alimentando isso constantemente nas pessoas para que elas fiquem paranoicas, para que elas fiquem o tempo todo esperando ameaça comunista, e isso sirva de pretexto para que o Bolsonaro dê um golpe, um contragolpe, como eles dizem, para restabelecer a lei e a ordem. Ou seja, existe uma ameaça aqui e eu vou iniciar uma ditadura, porque assim eu posso controlar todo esse cenário, posso eliminar a oposição, posso eliminar os insurgentes, posso eliminar os terroristas, os elementos subversivos, e assim, depois disso, a gente retorna à democracia. E a gente sabe que isso é balela completa. Foi o mesmo argumento em 64, quando você teve golpe de Estado no Brasil, o mesmo argumento, vamos fazer uma ruptura aqui para evitar que haja uma ruptura comunista, e isso durou 20 anos. Então aqui, para resumir, você teve, essa semana, avanços em inquéritos de fake news em influenciadores bolsonaristas que utilizam a mentira como força de dominação mental das pessoas, né, emocional também. Existe um risco aqui comunista no Brasil, a gente está lutando contra isso. Você tem um pedido de prisão da Sarah Winter na mão do Augusto Aras, e pode ser que essa semana ele libere e ela vá em cana. Estão rolando protestos contra o Bolsonaro nas ruas, e isso pode levar a conflitos, como diz aqui o Oliver Stunkel, e isso
o que é pior ainda, pode servir de pretexto para o Bolsonaro para radicalização. E, além disso, você teve a mensagem do Celso de Mello, decano do Supremo, bastante preocupado e associando aqui o bolsonarismo ao nazismo. O que é uma relação que muita gente evitou fazer durante um tempo, eu tentei evitar durante muito tempo, mas os elementos foram surgindo e ficou cada vez mais claro que, de fato, você tem toda uma estética nazista, fascista, você tem elementos retóricos nazistas, alguns explícitos, que você não pode negar que você pega assim, compara lado a lado slogans nazistas e slogans bolsonaristas e são idênticos. E essa semana você teve também o copo de leite, né, uma saudação a supremacistas brancos. Ou seja, a situação está bastante complicada. Eu quero saber como vocês estão vendo isso, vocês percebem esse aumento do tom aí em relação a um potencial golpe de Estado no Brasil, se vocês acham que isso é exagero, que o decano do Supremo está delirando, está histérico, ou se vocês realmente estão com medo agora de uma ruptura. Eu vi o vídeo de ontem do Marco Antônio Villa e, segundo ele, ou agora inicia um processo de impeachment ou o Bolsonaro vai dar um golpe. Parece que é um impasse. Ou ele pode dar o golpe porque se iniciou o processo de impeachment também. São coisas que são imprevisíveis agora. É um ponto de ruptura na minha percepção e a gente não sabe para onde vai isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse cenário, sobre isso que se desdobrou nessa semana passada e no final de semana também, cena de 300 do Brasil com tochas nas ruas, referência clara aqui a Charlottesville, na minha leitura, e também a passeatas nazistas. O negócio é muito grave, gente, o negócio é muito grave, e mais tarde eu volto para a gente falar um pouco mais sobre os protestos de ontem na Paulista e também sobre os protestos nos Estados Unidos que estão se acentuando. Me digam o que vocês pensam aqui, deixe seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, gente, a gente está quase chegando a 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos aqui, falta pouquíssimo agora, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos também. Grande abraço e até mais. Tchau!